Amém, irmãos. Que honra estar aqui. Boa noite a todos. Feliz em servi-los em uma noite tão especial, dia 2 de janeiro de 2025. Quantos foram impactados por Deus por uma virada de ano abençoada numa igreja tão vibrante quanto o Mevan, Goiânia. Feliz de verdade, que Jesus venha continuar expandindo vocês, gerando vida, redenção. Feliz em ver a galera da 70 vezes 7 aqui, da nossa igreja local lá em Brasília. Amo você, Clei, Thaís, minha família, Sam, nossos filhos. Eu tenho expectativa do Senhor hoje por alguns motivos. Primeiro, eu estou muito empolgado com o que Jesus tem feito nessa estação. Feliz porque o novo ciclo se inicia. Feliz também porque nós vencemos 2024. E muito feliz porque esse altar é um altar muito importante para a nação brasileira. Talvez você não tenha noção o que o Felipe Vilela representa para a nação. Mas eu não tenho dúvidas, o melhor de Deus está aqui, cara. Vocês têm um pastorzão, Vilela e Josi são de Deus, uma honra. Vindo de Brasília para cá, você sabe que obviamente nós pegamos uma BR. E dificilmente eu pego a BR de Brasília, Goiânia, sem passar por uma tempestade. Fala, João. Que honra. E todas as vezes que eu pego a BR, Brasília, Goiânia, eu tenho a tendência de deixar uma pedagogia para minha família, minha esposa, nossa filha. E hoje choveu, fez uma tempestade. O curioso é que estava um sol brilhando intensamente, só que no horizonte as nuvens escuras denunciavam tempestade. E eu falei pedagogicamente para o carro: assim é a jornada cristã e a jornada da vida. Está tudo bem. Só que de repente, uma nuvem escura denuncia que os próximos passos vão ser difíceis. E nós vamos inevitavelmente encontrar com uma intensa tempestade. Isso aconteceu, choveu muito, obviamente eu reduzi. E eu falei, só que quando a tempestade vier na jornada da vida, você não pode desistir, você precisa perseverar. Porque a perseverança é a única estrada que a eternidade utiliza para devolver a honra. E fundamentado naquilo que eu vivi hoje, eu gostaria de ministrar sobre esse tema. Fabricantes de tempestades e catadores de gravetos. É um sermão que fala muito no meu coração, porque está fundamentado em Atos capítulo 27, parte do 28. Eu gostaria de ler esse texto com você, já que é o início de ano, em uma festa de primícia, onde você está dando seus primeiros dias ao Senhor. Hoje eu gostaria apenas de dar um conselho pastoral fundamentado então em Atos capítulo 27. Abra a Bíblia comigo então nesse texto. A minha tradução é a King James atualizada, porque esse texto fala da longa jornada da escolta de Paulo de Cesareia Marítima a Roma. Esse texto tem muito a nos ensinar nesse início de 2027. Na minha tradução está escrito a partir do verso 1. Então, foi determinado que navegássemos para a Itália. Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio Adriático, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da província da Ásia, e saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, no gesto de bondade para com Paulo, consentiu-lhe que fosse visitar seus amigos e receber deles os suprimentos de suas necessidades. Partimos dali, fomos navegando próximo à costa norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Havendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, partamos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava pronto para rumar para a Itália e ordenou então que embarcássemos nele. Navegamos lentamente por muitos dias, e foi em meio a muitas dificuldades que chegamos a Cnido, não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante. Navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona, e enfrentando o mar e os ventos, costeamos a ilha até alçar no lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Laceia. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornou-se por demais perigosas. Eis que o dia da expiação já havia passado, e portanto Paulo os advertiu: senhores,
Antevejo que essa viagem será desastrosa, com várias avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para as nossas próprias vidas. Todavia o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos seguir navegando, com a esperança de alcançar a Fenície e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava saída para o sudoeste e para o noroeste, soprando bravamente o vento sul. E acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem próximo da ilha. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão conhecido como vento noroeste. E sendo o navio lançado para fora do curso, e não podendo navegar contra o vento, nós remamos com muita fúria contra a tempestade. Cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levados. Passando ao sul, e bem próximo da ilhota chamada Clauda, foi com extremo esforço que içamos o bote salva-vidas. Conseguindo recolher o bote para dentro do navio, empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas. E temendo que encalhasse nos bancos de areia de Siste, baixaram as velas e largaram o navio à deriva. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a tirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Nem sol e nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs em pé no meio deles e admoestou-os: senhores, devias ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado esse dano e esse prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertence a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas. Eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e de todos que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Chegou o 14º dia e a 14ª noite de agonia, e continuávamos sendo impelidos pela tempestade ao mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que estávamos nos aproximando da terra. Então, lançando a sonda, concluíram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo mais tarde, lançaram a sonda uma vez mais e verificando 27 metros. Temendo que fôssemos arremessados contra os rochedos, jogaram da popa 4 âncoras e começaram a rogar para que o amanhecer chegasse logo. E aconteceu que alguns dos marinheiros, tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras pela proa. Então Paulo declarou ao centurião e aos soldados: caso estes homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis ser salvos. Diante disso, os soldados cortaram as cordas que prendiam os botes salva-vidas ao navio e deixaram cair ao mar. Logo, aos primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos viessem a se alimentar, encorajando-os: hoje é a 14º dia que estáis em vigília contínua e, portanto, em absoluto jejum. E eis que agora vos exorto que comais algo, porquanto somente dessa maneira podereis sobreviver. Nenhum de vós perderá um só fio de cabelo. E, havendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. E em seguida partiu o pão e começaram a comer. No momento, todos se reanimaram e também se alimentaram. Estavam a bordo 266 pessoas. 276 pessoas. Depois de haverem comido até ficarem plenamente satisfeitos, aliviaram ainda mais o peso do navio, começando a lançar todo o trigo ao mar. Quando se fez dia claro, não reconheceram a terra, mas puderam avistar uma enseada onde havia praia. E decidiram que o melhor seria tentar encalhar o navio ali. Então,
Cortando as cordas que seguravam as âncoras, abandonaram-na no mar. Desataram ao mesmo tempo as amarras que prendiam os lemes. Em seguida, alçando ao vento a vela que restara na proa, foram conduzidos em direção à praia. Entretanto, dando num lugar onde as duas fortes correntes marítimas se encontravam, o navio então encalhou em um banco de areia. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi despedaçada pela força constante das ondas. Então os soldados resolveram matar todos os prisioneiros para impedir que alguns deles conseguissem fugir, atirando-se ao mar. Contudo, o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a ação proposta. E ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem em primeiro lugar ao mar e, portanto, rumassem em direção à terra. Os demais deveriam seguir os marinheiros e salvar-se com a ajuda das tábuas e destroços flutuantes do navio. E assim ninguém se perdeu, e todos chegaram salvos em terra firme. Vamos só ler um pouco mais. Estando salvos em terra, soubemos que a ilha chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Pouparam a nossa vida, preparando uma fogueira, e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora espantada com o calor agarrou-se à mão de Paulo. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa à mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditaram que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas, havendo esperado muito tempo e observado que nada de anormal acontecia com ele, mudaram de opinião e passaram a exclamar então que era um Deus. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e desinteria. Paulo então foi-lhe fazer uma visita e logo depois de orar impôs-lhes as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha viram também e também foram curados. E eles nos prestaram então muitas homenagens e honrarias, e quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento que necessitávamos para seguir viagem. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Fundamentado então nessa respectiva leitura, eu gostaria de ministrar um sermão com 2 temas. O primeiro se chama Fabricante de Tempestades, e o segundo é Catadores de Gravetos. Pois bem, nós somos especialistas em calcular rota, sobretudo no início de um novo ciclo, como 2025. Através de muitos projetos, através de planos e de respectivas metas de vida. Todavia, muitos de nós não conseguimos chegar ao projeto definido, portanto, aos nossos destinos, ao cálculo, então, do primeiro passo dado. Nós fazemos planos, mas você sabe, meus amados irmãos, o Senhor Deus é aquele que tem as rédeas da história nas mãos, e os nossos planos podem ser mudados. Os planos de Deus jamais são frustrados. Porém, os planos de Deus foram arquitetados ou pré-arquitetados nas tábuas da eternidade, e a nossa oração é para que nós venhamos estar alinhados com o propósito e os projetos de Deus. Deus havia dito para Paulo deixar algo específico, preparar a jornada, porque ele seria uma voz para uma civilização grega. E aí a Bíblia diz que Paulo foi preso. Deus havia dito para Paulo: você vai ficar preso em Jerusalém. Quando ele é amarrado pelo profeta Ágabo, e quando ele vai, os presbíteros no porto começam a chorar, e aqueles presbíteros de Éfeso olham para ele, impedem ele de ir para Jerusalém, e Paulo diz: estou indo a Jerusalém sabendo que cadeias e prisões me esperam, e vou disposto a morrer, porque estou sendo guiado pelo Espírito. E você sabe, Paulo é preso. Atos 23, versos 11 diz: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, é necessário que você também o faça em Roma. De Jerusalém, portanto, ele é escoltado em Roma. Quando Paulo então escreve a carta aos romanos, ele compartilha à igreja o propósito que ele tinha de chegar a Roma e também de ir até a Espanha. O propósito de Paulo então era chegar a Roma. Ele só não sabia que ele iria preso e não sabia que ele iria algemado. Entretanto, quando Paulo viaja para Roma, ele enfrenta esse naufrágio lido. Curiosamente, na leitura que nós temos da vida,
nós sempre leremos as grandes literaturas, tanto seculares como cristãs, narrando a jornada da vida como uma viagem ilustrativa. Você vai ter isso na literatura clássica cristã de João Bunyan, quando ele escreve O Peregrino, retratando, portanto, que a nossa jornada até a Nova Jerusalém é uma jornada, uma respectiva viagem. Na literatura secular, você sabe que nós temos uma ilustração clássica dos gregos, sobretudo de Homero, que é a Ilíada, e também uma literatura chamada Odisseia, quando Homero retrata a jornada da vida também como uma viagem. Todavia, irmãos, preste bem atenção nisso. Quantas vezes você não projetou algo, e o que você planejou não aconteceu exatamente da forma que você desejava? Quantos de nós iniciamos o nosso ano de 2024 de uma forma intensa, e com muita poesia, com muita fé, mas por causa dos acidentes de percursos, ou por causa das tempestades da vida, nos desmotivamos, e não estacionamos. E muitos de nós também, ousadamente, decidiram perseverar nessa jornada. E com isso, através dessa análise textual, o apóstolo Paulo queria chegar então em Roma, como um grande missionário, e talvez de lá ser então enviado à Espanha. Porém, quando ele chega em Roma, ele chega após o naufrágio, ele chega algemado e ele chega preso. Com isso, os planos de Paulo tiveram que ser mudados, mas o plano de Deus permaneceram rigorosamente inalterados para o louvor da sua glória. Não foi um acidente de percurso o apóstolo Paulo ter chegado em Malta, já estava pré-agendado na agenda de Deus. Porque nada na sua vida é pego de surpresa, irmãos. Está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, a grande questão é: quais são as lições que nós podemos aprender com as tempestades da vida? Nas tempestades da vida, o que nós podemos extrair diante de um foco de tensão, ou das estações vulneráveis que você venceu em 2024? Alguém aqui pode ter superado a última estação feliz 100%, via de regra, mas a maioria de nós enfrentaram verão, outono, inverno e primavera. Via de regra, alguém deve ter vivido um verão de janeiro a dezembro, mas a grande verdade é que um ser humano normal, ele vai ter que enfrentar algumas situações delicadas que sempre o fará amadurecer e também crescer. Eu gostaria então de extrair verdades desse texto. Em primeiro lugar, então, nas tempestades da vida, nós precisamos estar atentos às placas de sinalizações que Deus coloca ao longo da nossa jornada. O que Deus tem sinalizado sobre a próxima estação? O Mevan Goiânia, por exemplo, está se preparando para iniciar uma jornada, e vocês estão se consagrando nos primeiros dias do ano. Isso é relevante. Você está clamando ao Senhor dizendo: Jesus, eu não quero ser a bússola do meu destino, eu preciso que o Senhor me direcione. Jesus, eu não quero ser direcionado pelos meus sentimentos, porque a mente não é um público que me aplaude, a minha mente é uma constante plateia que me vai. Então eu não quero ser direcionado pelo que eu sinto, eu preciso ser direcionado pela sua santa palavra. Então seja a minha sinalização, seja a seta que me guia, por gentileza, seja o chão, porque está escrito que tu és o caminho, a verdade e a vida. Em Atos capítulo 27, versos 10, nós temos o primeiro fundamento. Você pode acompanhar comigo? Atos 27, 10 está escrito: Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com várias avarias e com muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para as nossas próprias vidas. O que nós temos aqui, irmãos? Uma advertência. Paulo sabia que no inverno não se navegava com segurança, e aquele navio havia 276 pessoas, segundo o texto. Naquele navio, então, transportava-se trigo, porém era inverno. E aquele navio não estava preparado para zarpar no inverno. E curiosamente, após o apóstolo Paulo nos ensinar que enquanto discípulos de Jesus, nós não podemos saber apenas teologia. Enquanto discípulo de Jesus, eu não posso saber apenas o que acontece nessa minha micro, macro geografia. Eu preciso ter uma expansão de conhecimento significativa como um homem contemporâneo. Portanto, eu não posso saber apenas o que me cabe na minha fé. Mas nós necessitamos, assim como Paulo, saber os idiomas de seu tempo. Paulo, por exemplo, ancora, ou melhor, ele naufraga e ele chega numa ilha chamada Malta. Os bárbaros malteses não falavam grego, koiné, falavam outro idioma. E dos 276 pessoas no navio, só o apóstolo Paulo falava o idioma da ilha. Portanto, o apóstolo Paulo nos ensina que nós não podemos saber apenas teologia, porque Paulo dissertou a partir do reino de Deus em múltiplas culturas, com muitos idiomas e profundas características de nacionalidades diferentes.
Ele pregou o evangelho na Caia, na Galácia, na Macedônia, na Ásia Menor. E ele prega o evangelho em todo o continente, todos os continentes existentes, em todas as geografias existentes. Por isso que ele é chamado de um cosmopolita. Ele sabia traduzir a sala do trono para o homem de sua contemporaneidade, independente do idioma, independente da cultura, independente da geografia. Assim como o apóstolo Paulo, nós também devemos ser eruditos em muitos conhecimentos. Paulo era erudito sobre os conhecimentos de filosofia daquela época. Ele cita homens como Parmênides, um filósofo do século VI, quando ele escreve a carta de Tito. Ele chega na cidade de Atenas, cidade de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, e ele disserta com maestria sobre Jesus Cristo, plantando ali, irmãos, a bandeira do Evangelho. Paulo dominava conceitos de jurisprudência, por isso que ele defende-se 5 vezes. Primeiro no templo, depois no Sinédrio, depois para o governador Félix, depois para o governador Festo, depois para o rei Agripa. E por fim ele decide ser julgado por César. Paulo nos ensina que nós não devemos ser apenas conhecedores de teologia, mas também de geografia e também de navegação. E Paulo tinha pleno conhecimento das estações do ano. Paulo sabia que era necessário entender de meteorologia para zarpar. Eu preciso observar o tempo. Eu não quero trazer hermenêutica, ou melhor, escatologia para vocês, até porque a escatologia de vocês é muito bem firmada. Mas observe o tempo, sendo poético. Parece ou não parece que um dos selos foi deslacrado? Então você precisa ter sensibilidade para você dar o próximo passo. E ouvir os céus. E observar os céus. O que os céus estão sinalizando sobre a próxima estação? E quais são os passos necessários eu dar? Paulo então tinha conhecimento. E ele sabia que no mínimo era inverno. E aquele navio não estava preparado para zarpar em uma geografia na ausência de luz, ou na ausência de sol. Portanto, escutem isso, irmãos. Fé não é incompatível com bom senso. Fé não é sinônimo de irresponsabilidade. E Paulo entende que não era oportuno zarpar, dando, portanto, a oportunidade de dar àquela geografia uma advertência apostólica. E essa advertência apostólica, obviamente, era uma placa de sinalização de Deus. Não vai. Já quebrou a cara quando uma voz de Deus chegou em você e disse, não vai, e você teimou e foi? Quando você desobedece o conselho de Deus, você está fabricando a sua tempestade. Com isso, irmãos, se nós não formos sensíveis às sinalizações de Deus, nós corremos o risco de termos uma jornada desastrosa em 2025. E Deus, em sua infinita misericórdia, sempre vai dizer, vai lá, Gil, o caminho está verde, siga. O Senhor, em sua infinita misericórdia, vai dizer, Gil, presta atenção, cara, essa mesa é duvidosa, esse relacionamento vai trazer profundos prejuízos emocionais, existenciais e até financeiros. Ou o Senhor vai dizer, Gil, não vai, eu não estou nisso aí, cara. E a sinalização de Deus sempre vai ser clara. É por isso que você tem que sempre colocar em xeque seu coração, porque está escrito que o coração é enganoso. Portanto, quando pedirem a sua opinião, apresentei um mundo com um fundamento, sobretudo um fundamento bíblico. Eu sempre digo isso. Entre a minha opinião e a sua opinião, obviamente, você está sempre concordando com o que você pensa. Entre a minha opinião e a sua opinião, obviamente, estou sempre concordando com o que eu penso. Mas se tiver um fundamento eterno, a Bíblia diz que os 24 anciãos, quando eles olham para Jesus glorificado, eles se curvam e ofertam suas coroas, como aqueles que ofertam suas opiniões ao fundamento eterno. Nós precisamos colocar o nosso coração diante de um filtro chamado Sagradas Escrituras. Portanto, não ignorem as sinalizações de Deus. Você pode acabar com a sua vida se você ignorar as advertências advindas da palavra de Deus. Mas, em segundo lugar, nas tempestades da vida, cuidado com aquilo que você tira o crédito, cuidado com o descrédito. Acompanhe comigo, por gentileza, irmãos, Atos 27, versos 11, está escrito. Todavia o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir a sugestão do piloto e do proprietário do navio. Com isso, meus amados irmãos, quantos aqui querem ter um ano de 2025 abençoado e seguro? Louvado seja o nome do Senhor. Obedeçam às direções apostólicas. Obedeçam, portanto, os direcionamentos e as orientações que emanam da palavra de Deus. Escutem os conselhos daqueles que conhecem a Deus, daqueles que andam com Deus, daqueles que escutam o que o Senhor está dizendo sobre a próxima estação.
Quando você tapa os seus ouvidos aos conselhos, quando você tapa os ouvidos às advertências, às orientações, você legitima a sua aliança com o inimigo da alma. É quase oficializando uma aliança com o inferno, cara. Portanto, cuidado. Portanto, faça uma análise pessoal. Tente relembrar quantas vezes você quebrou a cara, porque você ignorou conselhos de Deus. Quantas vezes estava um cenário óbvio que o prejuízo e a crise chegaria, só que você pagou para ver. E cara, é inevitável. Alguém pode me falar qual é um outro estado da vida que amadurece mais do que o sofrimento? Existe algo que te faz crescer mais do que a dor? Eu falava agora com um pastor da sua casa, o pastor Vilela, falando um pouco sobre processo. Recentemente eu estive no Rio Grande do Sul, e eu e minha esposa sempre passamos, quando nós vamos para essa geografia, no Vale dos Vinhedos. E lá você começa a observar o processo do vinho. O que é mais caro, irmãos? Uma garrafa de vinho ou um cacho de uvas? Obviamente um cacho de uvas. O que é mais nobre, uma uva com processo ou uma uva sem processo? Uma uva com processo, mas uma uva com processo é uma uva esmagada, porque sofre de forma significativa, ela exclama, ela derrama o seu melhor caldo. A dor faz você liberar o melhor de você. Portanto, não despreze suas dores, mas aprenda com elas, para que você tenha uma jornada segura para as próximas estações. É muito bom quando você amadurece na dor. Olha que revelação gloriosa. O livro de Jó antecede o livro de Salmo. O livro de Jó significa saindo do vale, concorda comigo? Salmo significa adoração, concorda comigo? Provérbios sucede Salmos, que significa sabedoria. E Eclesiastes significa maturidade, concorda comigo? Olha a revelação nos sucessivos livros. Jó com Salmo significa saia do vale, mas saia do vale adorando. Jó, Salmos e Provérbios, saia do vale adorando, mas seja liderado pela sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, saia do vale adorando, sendo liderado pela sabedoria, mas tenha como fundamento a maturidade. Por senão você vai viver a tolice de Salomão, o homem mais sábio do mundo. 1 Reis, capítulo 11, afirma que ele vive a tolice. Um homem mais sábio teve 1000 mulheres. É uma tolice. E a Bíblia diz que ao longo que Salomão envelhecendo, o seu coração ia se desviando decisivamente do caminho do Senhor por causa das suas mulheres. Quando você dá mais ouvido ao seu coração do que ao fundamento eterno, você está correndo o risco de viver uma tempestade. Eu gosto do Abraham Kuyper, um teólogo holandês, que diz que a maior tragédia da humanidade aconteceu quando a mulher abriu a sua agenda para conversar com o diabo a respeito do que Deus havia dito no jardim. Você pode colocar o seu jardim em xeque quando você abre a sua agenda para conversar com o diabo a respeito do que Deus já decretou sobre a sua vida. Por isso que é necessário, meus amados irmãos, nós pararmos. Você quer que eu repita mesmo? Eu não sei nem o que eu disse. É isso aí. Portanto, em segundo lugar, nas tempestades da vida, cuidado com o descrédito. Cuidado com aqueles que colocam em xeque aquilo que o Senhor Deus já havia decretado. Em terceiro lugar, nas tempestades da vida, a voz da maioria não é a voz de Deus. E aqui entra uma análise sociológica que eu gosto muito. Aproveite as primícias para você fazer manutenção do seu secreto. Aprenda a amar a solitude, cara. Aprenda a ouvir a voz de Deus quando finalmente você ficou sozinho. Uma pergunta pastoral: por que via de regra só buscamos a Deus quando a gente quebra a cara? Por que você só convida Deus para viver a sua lágrima? Você dificilmente convida Deus para participar da sua festa. Salomão diz que é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Mas vale a tristeza do rosto que um sorriso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Por que via de regra o Senhor Deus se revela de forma fenomenológica na estação da dor?
E por que nós somos mais sensíveis a Deus quando nós perdemos tudo? Porque a voz da maioria, cara, não é a voz de Deus. Analisem comigo, por gentileza, a parte A de Atos 27, versos 12. Está escrito: levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos seguir navegando. Muita gente que não quer escutar os conselhos de Deus, porque a maioria também não está escutando, impede você também de escutar. E essa pessoa, ela quer seguir a voz da maioria, ela quer fazer o que é popular, ela quer fazer o que é produto de pesquisa da opinião pública, ela quer saber a opinião de todo mundo a respeito da minha vida, da sua vida. Então você não se contenta com o que Deus disse para você, você tem que pedir uma segunda opinião. Aí entra o que eu falei anteriormente: a mulher colocou em xeque o seu jardim quando ela abriu a sua agenda para conversar com o diabo a respeito do que Deus havia dito sobre ela, sobre aquele lugar secreto. Por que eu acho maneiro esse momento em que no início de um calendário a gente para tudo para buscar Deus de forma intensa, para entender e para ter fé que os próximos passos serão todos direcionados a partir da bússola eterna que é Cristo? Porque você sensibiliza seu coração dizendo: Senhor, eu só dou o próximo passo se o Senhor estiver comigo. Tipo Davi. O senso de justiça, ou melhor, o senso de urgência e o senso de propósito, o clássico sermão pastoral. Davi, com senso de urgência, ele chama qualquer um para assumir um lugar do sacerdócio, e pede para levar a arca dentro de uma carroça. E a carroça, você conhece o texto clássico, a carroça ela passa por uma pedra, a arca cai, e aquele que não é sacerdote, por causa de Davi, vai tocar na arca, e Deus mata esse homem, porque zelava por seu próprio nome. E Davi chora angustiado, porque Davi matou um homem pelo senso de urgência. E aí ele vai de novo para o secreto, e ele faz da forma certa. Ele sacrifica aproximadamente 25 cordeiros, para santificar um coletivo de sacerdotes. Ele sacrifica um coletivo significativo de cordeiros para santificar o éfode sacerdotal, a roupa do sacerdote. E agora ele faz de forma certa, ele não coloca a arca da aliança em qualquer lugar, porque a presença de Deus não deve estar na presença de irracionais. E eu acho interessante a psicanálise, porque é Freud que diz que o único momento em que o animal racional se torna um animal irracional é em estado de libido. Deus não coloca a presença dele nas costas de um irracional. Deus coloca a presença dele na vida de um sacerdote. E Davi agora ele volta, e você conhece o texto? Ele vai para a casa de Obed-edom, e a Bíblia diz, cara, que a cada 6 passos que um coletivo de quase 25 mil sacerdotes faziam, a cada 6 passos, Davi parava e sacrificava um cordeiro. E você conhece o texto? 6 é o número do homem. A Bíblia diz que Davi sacrificou da casa de Obed-edom até Jerusalém, aproximadamente 70 quilômetros, foi feito o rastro do sangue do cordeiro para devolver a presença de Deus. Porque o senso de urgência, cara, pode sabotar a sua vida, pode matar. Eu falo confiadamente no Senhor. Quantas pessoas não tiveram um projeto da sua vida morto, porque você teve um senso de urgência na sua vida sentimental, e você por carência se relacionou com qualquer um, e você agora está morto aí, clamando para que Deus te ressuscite. Ou quanto de nós, cara, não tivemos alianças interrompidas, amizades, por causa do senso de urgência, e você não entendeu que o Senhor estava te forjando. Olha para mim, não despreze os seus processos. É muito bom ter processo. Eu tive um sonho, eu vou fugir do texto. Eu tive um sonho, eu tinha 14 anos no sonho. E até algumas décadas que eu sonhei. 1 década e meia. No sonho eu tinha 14 anos. E o Senhor Deus me visitava e dizia: Gil, eu tenho um presente para você, um presente lindo. E quando eu estendia a mão e olhava, era um diamante caro, raro, pesado, do tamanho desse computador. Diamante é um vidro caríssimo e raríssimo. E no meu sonho, quando o Senhor Deus colocava o diamante na minha mão, era tão sensível aquele vidro que amputava meus dedos, amputava minha mão. O Senhor olhava para mim e dizia: você não está preparado para o meu presente. Pegava o meu presente de volta, restaurava minhas mãos e meus dedos. E dizia: você não está pronto ainda para receber o meu presente. No sonho passava-se 10 anos. Obviamente tinha 24 anos agora, e
as necessidades de um homem de 24 anos, obviamente, não são de um garoto de 14. E o sonho, o Senhor me visitava de novo e dizia: Gil, eu tenho um presente para você. E me apresentava o mesmo diamante, lindo, caro e grande. Eu estendia a mão todo empolgado para receber o presente. E novamente, quando o diamante pegava na minha mão, apontava os meus dedos, não apontava a minha mão. E o Senhor dizia: você não está preparado para receber o meu presente. E Ele restaurava minhas mãos e os meus dedos. Passaram-se 10 anos, agora com 34 anos. O Senhor Deus me visitava de novo. E eu vou te falar, mano, pensa num preto que sofreu dos 24 aos 64 anos, irmão. Mas muito. E no sonho eu sofria também. E tinha calo na minha mão tão grande, que eu nem entendi o porquê, nem fechava a mão direito, tanto calo que tinha. Sofrimento braçal. E o Senhor me visitava e dizia: meu filho, eu tenho um presente para você. E eu não queria nem estender mais a mão, porque além do sofrimento, minha mão ser amputada, irmão. Eu só estende sua mão, meu filho. Eu estendi a mão com temor e com medo, porque a presença de Deus machuca e pode matar. E quando eu estendi as mãos, Ele colocava o mesmo diamante na minha mão, e os meus calos eram um pedestal por diamante. E o diamante fincava no meu calo. Ele dizia: agora sim, filho, você não vai ter um presente meu como um brinquedo. Não despreze os seus processos. A gente sabe, mano, tanto que a gente já sofreu para chegar até aqui. A maquiagem que esconde a cicatriz de um rosto é impotente na arte de estancar a hemorragia da alma. Deixa Deus finalizar o processo de cicatrizar todinho, irmão. Porque curiosamente no reino de Deus, a sua cicatriz são troféus poderosos, que vai encher a tua vida de diamante eterno. E ao que vencer. Você pode aplaudir o nome de Jesus por esse fundamento bíblico? Mas em quarto lugar, nas tempestades da vida, quem não escuta conselho, escuta. Só quem tem mais de 30 anos sabe a frase. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Acompanhe comigo, por gentileza, Atos 27, versos 13. Está escrito: soprando bravamente o vento sul e acreditando eles que haveriam conseguido alçar o que almejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta, bem próximo à ilha. No começo da viagem, eles deveriam ter pensado: esse Paulo lá sabe de nada, rapaz. Esse cara, ele só sabe de teologia e do Deus dele. Ele lá sabe o que é navegação? Vamos seguir viagem, deixa esse cara para lá. No início, irmãos, aparentemente estava tudo bem. Aparentemente estava muito calmo. Às vezes a vida de desobediência, num dado momento, talvez no começo, pode até te enganar com a falsa esperança que vai tudo bem, cara. É só olhar para os céus. É só fazer assim, irmão. Não vai não, hein? Vai dar ruim, hein? Esse relacionamento está na cara que vai acabar ruim. Essa empresa aí que tu começou por causa da ambição, mano, vai quebrar fácil, irmão, não vai não. E o respectivo diz: lá, tu sabe de alguma coisa, filho de Adão? Bora, ignora esse cara aí. E no dado momento, aparentemente vai tudo bem. Todavia, acompanhe comigo Atos 27, versos 14, olha o que está escrito. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra ele uma espécie de furacão conhecido como vento noroeste. E aí, cara, porque você não escutou conselho, você escutou coitado. A crise chega, a tempestade vem, a vida se transforma, a vida fica de ponta cabeça. Porque quando você planta algo, pode ter certeza, você vai colher algo. E tem mais, irmãos. Você, porque desobedeceu ou porque você não acolheu o conselho, a Bíblia diz que você tem um sentimento de impotência. Acompanhe comigo Atos 27, versos 15. Olha o que está escrito. E sendo o navio lançado para fora do curso, e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria, e cessamos as tentativas de manobra e nos deixamos ser levados. É quando, infelizmente, cara, você começa a ver a consequência da sua irreverência em relação aos conselhos de Deus. Esse versos 15 nos leva a uma análise textual severa. Pois quando você ignora os conselhos, você começa a escutar coitado.
Você começa a observar que você passa de alguém que está com o controle da sua vida na mão, e de repente a dificuldade brinca com você, sequestrando o controle da sua mão e te liderando com medo, com pressão e com foco de tensão. Portanto, não ignorem os conselhos de Deus. Não ignore o que você está recebendo nesse tempo onde o Senhor está forjando você, para você vencer as tempestades da vida do ano de 2025. Elas virão. Só que nós permaneceremos inabaláveis no Senhor, em nome de Jesus. Nesse estágio, irmãos, você ignora tantas placas de sinalização de Deus, e você perde completamente o controle da sua vida. Acompanhe comigo, por gentileza, o versos 15 de Atos 27, está escrito: e sendo o navio lançado para fora do curso, e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria, cessamos as tentativas de manobra e nos deixamos ser levados. Nesse estágio, você perdeu o controle da sua própria existência, quando não se observa os conselhos, quando você não lê o que Deus está sinalizando sobre a próxima estação, quando você chega e perde o controle da sua vida, porque você quis satisfazer-se no coletivo, porque você ignorou a voz de Deus, e você quis observar e mergulhar no que todos estão dizendo. Quando a Bíblia diz, em Lucas capítulo 2, que Jesus aos 12 anos foi levado para o templo, sociologicamente falando, havia uma movimentação de 4 milhões de judeus. Você sabe que na Páscoa a população fica 5 vezes mais povoada em Jerusalém. Por isso que a sede do governo de Cesareia Marítima era transportado para Jerusalém. E o palácio de Herodes, tetrarca, também era transicionado de Cesareia Marítima, capital política de Israel, para a capital religiosa. E até hoje, a capital religiosa de Jerusalém, a capital política é Tel Aviv, é outra geografia. Mas quando Jesus vai viver, portanto, o que poderia ser o seu bar mitzvah, portanto a sua maioridade judaica, Maria está lá. Jesus está no templo, conversando com mestres e doutores da lei. E a Bíblia diz que, acabando a festa, os judeus voltam para a sua residência. Ali está narrando, portanto, uma movimentação de aproximadamente 4 milhões de judeus. E Maria pensava que Jesus estava no rolê com todo mundo. Maria pensava que Jesus estava com seus parentes. E a Bíblia diz que Maria ficou 3 dias caminhando sem Jesus, porque a multidão estava lá. Todo mundo estava, só Jesus que não. Quantas vezes nós não somos assim, cara? Nós observamos a voz da maioria, a movimentação da maioria, e de repente você descobre que a maioria não tem Deus. E a pior coisa é você perder tempo. 2025 não é um ano para você perder tempo. 2025 é um ano para você viver propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, quando você chega nesse estágio de você perder a vida, de repente você começa a observar que por causa das suas decisões equivocadas, você perdeu o controle da sua vida, o controle do seu casamento, o controle dos seus filhos, o controle da sua família, o controle das suas emoções, o controle da sua existência. Você literalmente está perdido. E tem mais: quando você chega a ignorar os conselhos divinos de Deus, infelizmente você tem profundos prejuízos. Acompanhe comigo Atos 27, versos 18 a 19, está escrito: contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a atirar ao navio a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos lançamos fora a armação do navio. Portanto, tudo aquilo que um dia foi útil, agora na tempestade da vida, porque você ignorou as sinalizações de Deus, porque você ignorou os conselhos de Deus, se tornaram objetos inúteis. Olha para mim. É só você analisar, cara. Dinheiro compra tudo, sim ou não, irmão? Dinheiro compra tudo, sim ou não, amado irmão? Não. Porque você pode ter uma grana para comprar uma cama king size, mas a sua grana talvez não pode comprar o teu sono. Você pode ter dinheiro para comprar companhia, festa, frevo, mas talvez o seu dinheiro não compra amor, cara. Olha para os meus filhos. Já parou para pensar que as coisas mais importantes da vida não custam R$1? Eu tenho falado para a comunidade de fé que Jesus me deu a honra de pastorear 70 vezes 7 em Brasília. Já parou para pensar que todos os dias o Senhor Deus nos presenteia com os milagres ordinários e nós não percebemos?
Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos no dia 2 de janeiro e não tivemos um AVC. Isso é um milagre ordinário, aqueles imperceptíveis. Hoje eu acordei gloriosamente, com os meus filhos vivos. Meu Deus, isso é um milagre. Eu vim de Brasília numa BR, brother, de carro, e não sofri um acidente. Isso é um milagre ordinário. Eu não estou fazendo necessidades fisiológicas com a bolsa de colostomia. Meu Deus do céu, alguém está agora orando para fazer necessidades fisiológicas como você. E aí, cara, nós perdemos a sensibilidade de que o Senhor Deus cuida de nós o tempo todo. Nós precisamos honrar Deus pelos milagres ordinários. Você pode aplaudir em nome de Jesus por esse fundamento. E tem mais, cara. Quando você desobedece a Deus, quando você não honra os conselhos de Deus, o que você tem é uma desesperança total. Acompanhe comigo Atos 27, versos 20. Está escrito: e nem sol e nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Imagina você que há alguns dias, pense nesse cenário, irmãos. Você está no mar, eu nunca estive no mar, a ponto de navegar dessa forma, sem saber se é dia, sem saber que é noite. O texto diz que isso durou 14 dias. Nem sol, nem lua, nem estrelas apareceram por 14 dias. Escuridão total, sendo levado à deriva, porque você não honrou os conselhos apostólicos. Paulo disse: não vai. E eles ouviram a voz da maioria. Quantos de nós não perdemos o controle da nossa vida porque nós desobedecemos a Deus para ouvir pessoas que nem te amam? E a matemática sociológica é simples. Se eu fizer um experimento empírico aqui, uma pesquisa, se eu chegar para qualquer pessoa, sobretudo para uma mulher, e perguntar: onde é que mora a pessoa que você mais ama? Certamente ela vai me responder: na minha casa. E se eu perguntar: onde é que você mais fica à vontade? Certamente ela vai me responder: na minha casa. Sabe por quê? Porque nós nos arrumamos e nos produzimos para pessoas que nem nos conhecem. Nos arrumamos e nos produzimos para pessoas que nem nos amam. Uma outra análise sociológica: por que você serve para a sua casa, para o seu cônjuge, para o seu filho, para as pessoas que você mais ama, as coisas mais simples da sua existência? Por que você coloca água num copo de extrato de tomate? E a visita que nem mora com você, você dá o copo do Natal? Não é assim? Por que para uma visita você dá o seu melhor e para a pessoa que mora com você todo dia você dá o mais ou menos? Que tal, irmãos, nós tratarmos nossos cônjuges, nossos filhos como nossas visitas? E você começar a mudar a ótica da matemática. Porque se você perder a oportunidade de amar, porque alguém finalizou a jornada da vida, o sofrimento vai ser inevitável. O tempo de amar é agora, irmãos. Portanto, imagina um cenário desse: uma escuridão plena, nem sol, nem lua, nem estrela, escuridão plena, por muitos dias, 14 dias. O texto nos informa que chegou um momento que caiu sobre eles grande tempestade, uma desesperança total, a possibilidade de morrer. E através dessa análise textual, onde é que eles chegaram, irmãos? No fundo do poço. Já chegou no fundo do poço alguma vez na sua biografia? Já perdeu literalmente a esperança do dia seguinte? Porque por muitos dias você não viu luz, nem sol, nem lua, nem estrelas, porque houve uma desobediência diante dos conselhos de Deus. Me lembro de um podcast que eu gravei com Vilela. Conjecturas. Eu fiz uma pergunta nesse podcast: aonde é que você estaria se o Senhor Deus tivesse respondido todas as suas orações? Onde você estaria se o Senhor Deus tivesse assumido, respondido todos os seus sentimentos? Tudo que você desejou, Deus iria satisfazer. Por que não aconteceu, irmãos? Porque o nosso glorioso Redentor não pensa como nós, irmãos. Ele vai te dar o que você precisa, o que você necessita, não o que você quer. Porque talvez o que você quer é tão fútil que te tirou dele. Aí você ora: Deus, tira de mim tudo que o Senhor odeia. Aí o Senhor tira. Aí você faz campanha para o Senhor Deus te devolver aquilo que você clamou para Ele tirar. Ou seja,
amadureça, irmão. Deixa o Senhor Deus tirar todo o dente de leite. Está escrito: pelo tempo que você tem na fé, você já deveria ser mestre. Está na hora de ser mestre. 2025 é um ano de amadurecimento, amém, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. O texto nos informa então que eles chegaram no fundo do poço. Sabe por quê, irmãos? Porque ignoraram as placas de sinalização de Deus, porque ignoraram os conselhos de Deus, porque não deram ouvidos às advertências de Deus ao longo do caminho. Olhem para mim, queridos. Deus está colocando placas de sinalizações nesses dias aqui, nessas primícias, para que você venha ser sensível ao Senhor nos primeiros dias do ano, orando ao Senhor, glorificando ao Senhor, fazendo da sua alma uma harpa onde só o glorioso Redentor toque, fazendo com que o seu interior seja o lugar onde o Senhor Deus visite. Portanto, não ignore as placas de sinalização que Deus tem colocado no início dessa jornada. Não despreze o que o Senhor Deus tem dito. Em quinto lugar, nas tempestades da vida, nós precisamos olhar para Deus, em vez de olhar para circunstâncias desastrosas e que nos levam a um lugar de desesperança total. E através dessa análise textual, a situação é vergonhosa. A solução não está nas mãos dos homens, não estão nas mãos daqueles que têm autoridade de navegação. Os marinheiros não sabiam mais o que fazer, o comandante também não, nem o piloto, os soldados, a tripulação. A solução desse desastre fugiu das mãos dos homens. E quando você tiver situações em que você perdeu o controle, só tem um que pode te direcionar e te reconectar para o seu destino eterno. Só um. Só o arquiteto da sala do trono. Você sabe que a sala do trono é a cabine que governa o universo. Se o Senhor Deus pode gerenciar o universo, você acha que Ele não pode reeditar um capítulo da sua vida? Você acha que o Senhor Deus não pode reformar um capítulo da sua biografia? Com isso, meus amados irmãos, a solução desse desastre fugiu das mãos dos homens e está exclusivamente debaixo da soberana misericórdia de Deus. Todavia, quando você chega no fim da linha, no fundo do poço, com Deus, como no caso do apóstolo Paulo, há esperança. Era 276 pessoas, e por causa de um, todos foram salvos. Talvez você está como Paulo. Você não queria estar nesse lugar, te levaram para esse lugar. Saiba, todos só estão vindo por causa de você. Que nós vamos ter sensibilidade para nós amadurecermos com as soluções que o Senhor nos deu para os conflitos que já vivemos. Acompanhe comigo Atos 27, versos 21, está escrito: e após muito tempo sem comer, Paulo se pôs em pé no meio deles e admoestou: senhores, devias ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado esse dano e esse prejuízo. Paulo está puxando a orelha dele, dizendo: cara, se vocês tivessem me escutado, nós não teríamos vivido o que estamos vivendo. Meus amados irmãos, via de regra, a tempestade que nós mesmos atraímos para nós. Quantas tempestades não fomos nós que fabricamos? E nós oramos para o Senhor Deus vir com a luz, mas cara, a gente precisa aprender com aquilo que nós mesmos geramos. Há muitos de nós que nos tornamos fabricantes de tempestade, e eles não teriam acontecido se você não tivesse desobedecido, porque ignorar Deus é provocar a ira dele contra você, e eu creio nisso. Não sei você, mas eu falo de forma pedagógica. Eu creio que Deus é um Deus de juízo, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, e eu ilustro. O que é Deus de juízo? O juízo é o seguinte: o Gil merece um raio na cabeça. Quando eu abro a janela, vejo que está trovejando. Quando eu saio na rua, puf, raio na cabeça terei. O que é isso? Juízo. Eu recebo o que eu mereço. Eu creio que Deus é um Deus de misericórdia. O que é misericórdia? O Gil merece um raio na cabeça. Quando eu abro a janela, está trovejando, está nublado, e eu sei que eu vou perecer, porque o salário do pecado é a morte. E quando eu saio para a rua, cara, eu vou caminhando, cada passo que dou é um trovão que assusta meu interior. Mas de repente eu vou para o meu destino e volto para casa, e eu volto vivo. Qual é o nome disso? Misericórdia. Eu não recebo o que eu mereço. E o que é graça? Graça é quando o Gil faz coisas muito erradas e o Gil merece um raio na cabeça.
E quando eu olho para a janela, eu sei que está trovejando e está nublado. E quando eu coloco o pé na rua, puf, o céu abre, o sol aparece. Uma criança me puxa e fala: titio, que Jesus te abençoe. E alguém deposita 10 mil de Pix para mim. Qual o nome disso? Graça. Eu não mereço isso, mas é isso que acontece. Eu creio, portanto, que Deus é um Deus de juízo, creio que Deus é um Deus de misericórdia, e creio que Deus é um Deus de graça. Portanto, que nós vamos aprender com esse contexto. Porém, o texto nos informa que Paulo não aponta o dedo na tempestade da vida. Acompanhe comigo, Atos 27, versos 22, ele admoesta, mas ele se torna um bálsamo na dor do outro. Está escrito no verso 22, entretanto, agora exorto-vos que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá a vida alguma dentre nós, mas somente o navio será destruído. Portanto, irmãos, o princípio é o seguinte: quando a crise chegar, em vez de você relembrar o fracasso, em vez de você relembrar a humilhação, você se tornará um solucionador de conflitos. Ok, você exorta, ok, você demonstra os erros, mas agora você é um fabricante de esperança. Você se torna aquele, portanto, que aponta o destino profético, porque a pessoa já sabe que ela está vivendo, aliás, a consequência das más escolhas dela. Ela já está sofrendo, já está sendo punida interiormente. Isso para mim já é o suficiente, cara. E agora, sabe o que eu faço? Exorto. Está vendo? Agora levanta aí. Vamos agora clamar por esperança. Nós precisamos ser, irmãos, solucionadores de conflitos. Na crise não se aponta culpados. Na crise nós devemos gerar soluções. Na crise nós devemos diminuir o sofrimento e apontar a esperança que há em Deus através da nossa vida. Por isso que Paulo disse: tem bom ânimo. Como manter bom ânimo diante de uma tempestade da vida? A mesma voz que diz não vai, é a mesma voz que diz: sofre, chora, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos continuar a jornada. É ouvindo de Brasília para Goiânia. Olha lá, gente, olha a tempestade vindo, a gente vai passar por ela. Vou só reduzir a velocidade. Tenho mais atenção. De repente, chegando a Badiana, a tempestade vai e vem um sol intenso. Está vendo, irmãos? A perseverança é a única estrada que a eternidade utiliza para devolver a honra. Não freie, reduza. Cara, não se arraste. O Senhor não te fez para se arrastar, o Senhor te fez para você descansar e liderar de novo. Desistir não, irmão. O Senhor nos fez para que nós viéssemos vestir roupa de covardia, mas de ousadia, em nome de Jesus Cristo. Portanto, tende bom ânimo. Você conhece o texto? Eu quero transicionar, porque as Sagradas Escrituras traz para nós tantos fundamentos, e se eu for fazer a exposição de toda a análise desses 26 versículos, eu vou levar mais tempo. Mas você conhece o texto? As Sagradas Escrituras afirmam que apareceu um anjo para Paulo no apogeu da escuridão e disse: Paulo, tem bom ânimo, nenhuma vida se perderá. 276 vidas foram colocadas na sua mão por causa da aliança que você tem com Deus. Mas é imperecível, Paulo, que esse navio ele se perca e vocês vão cair numa ilha. E eles caem numa ilha. E a Bíblia diz então, irmãos, que eles vivem uma jornada de reconstrução de vida. O navio se destroça. E Paulo tinha uma convicção: a despeito da jornada ser desastrosa, responsabilizada por gente insensível às orientações divinas, a sua chegada à ilha de Malta não foi um acidente de percurso, mas estava na agenda de Deus. Talvez, cara, o acidente de percurso que você viveu foi só para te amadurecer. Por que eu não sugiro, digo por revelação, o apóstolo Paulo não foi para a ilha de Malta por causa de um acidente. Foi para revelar a glória de Deus para os bárbaros malteses. Ele para numa ilha onde ninguém sabia o idioma, só ele sabia o idioma daqueles bárbaros, e ele traduz a sala do trono para aqueles homens, e a Bíblia diz que aquela ilha se torna filhos na fé de um preso livre. Isso é glorioso demais, irmãos. Portanto, essa ilha e esse naufrágio estava na agenda de Deus. E eu quero transicionar então, irmãos, dos fabricantes de tempestade para o último momento do sermão,
para os catadores de gravetos. Repete comigo: catadores de gravetos. Que nós sejamos catadores de gravetos em 2025. Acompanhe comigo, por gentileza, do versos 1 ao versos 3 de Atos 28. Está escrito: estando salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco, prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Entretanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo. Uma víbora espantada com o calor agarrou-se à sua mão. Com isso, meus amados irmãos, a primeira análise que faço do capítulo 28 é que nos invernos da alma, nas longas noites frias da vida, você necessita daqueles ambientes quentes. Nos momentos de maiores vulnerabilidades da sua vida, você necessita se aquecer com a presença de Deus. No inverno da sua alma, quando tudo que você projetou foi por água abaixo, você precisa se aquecer onde há um fogo, mano, que vai manter a sua vida viva. Portanto, a Bíblia diz que era 276 pessoas, mas só um foi catar graveto. Nós precisamos fazer manutenção do fogo que nos deixa quente e vivo, irmãos. E quando infelizmente você se frustrar, só tem um lugar para você ressignificar a sua vida: é com a chama do Espírito Santo. É nesse lugar. Segunda análise textual do capítulo 28, seja aquele que manterá a chama acesa. Inevitavelmente alguém necessitará tapar as brechas. Alguém inevitavelmente deverá amar a Deus. Quando todo mundo está vendo morte, alguém tem que ver vida. Após a tempestade da vida, alguém vai ter que trabalhar para manter a chama acesa. E por que eu gosto de fogo? Ao longo da minha jornada cristã, eu fui saindo de uma adolescência teológica. Eu fui deixando aquela poesia do fogo, fogo. Mas fogo tem algumas características. O fogo, ele clareia na escuridão. Quando todo mundo está cego, sem ver destino, o fogo que você carrega vai trazer direcionamento e clareza de jornada. Fogo serve para isso. Segunda característica: o fogo, ele aquece do frio. Além de clarear, ele aquece. Você precisa estar aquecido com o fogo do Espírito. Quanto mais aquecido no Senhor, mais vida você vai extrair no mundo em trevas. Mais vida e mais força você vai adquirir no mundo congelado. Mais vivo você vai ser. Eu tive a honra de fazer uma tour de ministrações na Europa. Eu tive a honra de ir na Polônia. Eu fui lá na Cracóvia, no campo de concentração de Auschwitz. Eu tive contato com os descendentes dos judeus, cujos soldados nazistas, num frio de 0,5, tiravam a roupa dos judeus sequidos, deixavam eles no frio e jogavam água neles. E eles morriam literalmente congelados. Sabe como eles se aqueciam? Quando uma criança vinha também nua e fazia necessidade fisiológica no abraço deles. O calor de uma criança aquecia a vida de um homem quase morrendo. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Voltar à pureza. Fazer manutenção da nossa infância espiritual. Desapegar daquilo que é só treta. E de repente voltar a visão para aquilo que é eterno, para aquilo que é primordial, para os primeiros passos. O apóstolo Paulo foi aquele que catou graveto no coletivo de desesperados. No coletivo de sobreviventes, tinha um que fazia a manutenção da vida de todos, irmãos. Nós precisamos ser catadores de gravetos. Não sei quanto a você, mas nesse culto hoje eu estou aqui catando os meus gravetos, aquecendo essa chama e fazendo manutenção da nossa vida espiritual através dessa chama eterna chamada Evangelho. Quantos em 2025 serão catadores de gravetos? Quantos em 2025 irão fazer manutenção do fogo? Nós fomos chamados por Deus, mano, para direcionar destinos, para clarear na escuridão, para aquecer no frio. E terceira característica do fogo: o fogo se espalha com facilidade, irmão. Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma, 2024, Vilela, eu atendi 700 pessoas aproximadamente em gabinete pastoral. Eu e pastora Samanta. Gente demais, irmão. Até de madrugada eu atendi. Eu quis viver essa experiência pastoral.
não teve uma pessoa que nós atendemos triste que saiu triste. Saiu pelo menos com esperança. Porque essa é a função pastoral, cara. Gerar esperança no desesperançado. Agora, eu fiz algumas sessões de terapia para perguntar por que as pessoas nunca voltavam para agradecer. E meu psicólogo falou: Gil, você já agradeceu por uma dipirona por ter curado a sua dor de cabeça? Aceita que você é remédio, brother. E vive a sua jornada. Viva feliz por isso, cara. Nós somos catadores de gravetos. Aplaudo o nome de Jesus por esse fundamento. Portanto, irmãos, quantos aqui querem viver grandes coisas? Levante suas mãos. Vocês precisam estar disponíveis para fazer grandes renúncias. Abra mão daquilo que está fazendo você cravar raízes na tempestade. Abra mão disso. Renuncie a essa parada, cara. Abra mão daquilo que está fazendo manutenção da sua desgraça. Há pessoas que têm parasitas pet na sua vida, fazendo manutenção de um parasita. Não, mano, abra mão disso. Permita o sangue de Jesus devolver a vida espiritual para você. Mano, enquanto eu falo isso, eu sinto no meu espírito, cara, pessoas tendo suas mentes ressignificadas. E eu sinto no Espírito de Jesus trazendo redignificação para ressignificação. Em nome de Jesus. Portanto, quando pessoas descansam na linha de chegada, outras pessoas estarão fazendo a manutenção da chama. Você não pode brincar com a escuridão, mano. Você precisa ser íntimo do fogo. Eu já venci muitas temporadas de naufrágios. Eu já venci muitas temporadas de tempestades. Superei tempestades horríveis. E após chegar na minha ilha de Malta, acabado, no meu fundo do poço, eu tive que catar os meus gravetos. E eu tive que abrir as Sagradas Escrituras. E todas as vezes que eu fazia isso, o Senhor me aquecia. Mas eu preciso falar de uma característica que é inevitável. Terceira análise de Atos 28. Sobre a ilha de Malta. O inimigo tentará apagar o seu fogo, te intimidando a você catar os seus gravetos. Acompanhe comigo Atos 28, versos 3 a versos 4, está escrito: enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora espantada com calor agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Meus amados irmãos, nós lemos que o texto afirma que havia 276 pessoas. Havia 276 outras possibilidades para essa cobra morder. Essa cobra mordeu exatamente a mão do único que fazia a manutenção à chama. O diabo não quer destruir o que já é destruído, cara. O inimigo da alma não vai querer desmotivar e muito menos ferir quem já está ferido. O inimigo da alma vai querer apagar a esperança do seu coração. E a Bíblia diz, cara, que a população olhou para Paulo e disse: olha só, cara, esse cara só pode ser um assassino. Porque embora a esperança divina permitiu viver após o naufrágio, Deus não permitiu ele continuar vivendo. A cobra mordeu ele, vai cair, vai inchar, vai morrer. E a Bíblia diz que os caras ficaram esperando. Olha para mim, Paulo diz: somos expostos por espetáculo diante dos homens e dos anjos. O que é um espetáculo, irmãos? O espetáculo é um show. A nossa vida é um show. Os homens olham para nós, os homens observam a nossa vida e eles ficam esperando você cair, inchar e morrer. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nada aconteceu. E realmente Paulo foi um homem que teve um passado. A Bíblia diz que os malteses, bárbaros malteses disseram: ele é um assassino. Pergunta: Paulo era um assassino? Sim ou não? Sim ou não? Sim, irmãos. Ele foi um serial killer. Ele assassinou muitos cristãos. Ele saía de cidade em cidade, sinagoga em sinagoga, e ele assassinava muitas pessoas. Ele era um assassino. Portanto, irmãos, aquele que estava catando gravetos, depois de anos e anos na fé, depois de anos sofrendo,
Depois, meus amados irmãos, das 3 viagens missionárias da região da Caia, da região da Galácia, da região da Macedônia, da região da Ásia Menor, ele volta, ele vai para Jerusalém, ele é preso, faz 5 defesas no templo, lá no Sinédrio, para o governador Félix, governador Festo, para o rei Agripa, e depois ele é escoltado para Roma, ele sofre naufrágio, e depois de muitos anos no Senhor, já com a vida ressignificada, o diabo quis jogar o passado na cara dele. Ele era um assassino, sim ou não? Era. Mas a Bíblia diz que aquele que estava catando graveto, ele tinha fogo, irmão. E a Bíblia diz que ele sacudiu a cobra onde? No fogo, irmão. O fogo que te aquece é o mesmo que te protege, meu amado irmão. Que nós não venhamos ser fabricantes de tempestades, que nós venhamos ser catadores de gravetos. Que o nosso coração venha estar aquecido nele. Detalhe: as sagradas escrituras disseram que os habitantes olharam e afirmaram: vai cair, vai inchar, vai morrer. O texto diz que Paulo estava ali e eles esperaram para ver o que vai acontecer. E tem uma galera olhando para a sua vida, mano. O que vai acontecer? Vai morrer não? O que aconteceu com aquele cara lá? E as pessoas ficam esperando uma reação negativa. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, Atos 28, verso 5 e verso 6, acompanhe comigo, está escrito: contudo Paulo, sacudindo a mão no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditaram que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas havendo esperado muito tempo e observado que nada de anormal acontecia, mudaram de opinião. Esse texto me provoca, e passaram a exclamar que ele era um Deus. Com isso, meus amados irmãos, o mesmo fogo que aquecia Paulo após superar a terrível temporada de naufrágio, foi o mesmo fogo que aniquilou a víbora. Nós precisamos sermos os catadores de gravetos, porque é o fogo, irmãos, que vai aniquilar o acusador da tua alma. Vai cair, vai inchar, vai morrer, não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião. É um Deus, não é um Deus não, irmãos, é o servo do Deus vivo. E nós precisamos estar atentos ao nome do Senhor nesse aspecto. E para finalizar de fato, meus amados irmãos, nós precisamos gerar no nosso coração expectativa de ressignificação. Eu quero fazer minhas considerações finais. Em primeiro lugar, as pessoas mudam de opinião ao te verem frutificarem sobre a tempestade da vida. Como diz Atos 28, verso 6. Porém eles, está escrito, acreditaram que Paulo começasse a inchar ou cair de uma hora para outra. A ideia aqui, irmãos, é de um inchaço imediato. Eles estavam aguardando Paulo literalmente cair. Eles estavam esperando literalmente Paulo perder a vida. Mas isso não aconteceu, porque Paulo fez manutenção do fogo. E as pessoas viram que ele foi curado por Deus. Na verdade, nenhum mal acontecera. Paulo teve autoridade agora para curar na ilha daqueles que julgaram a ele. Eu sinto no Espírito o Senhor Deus vindo sobre nós, olha para mim, e trazendo para nós a autoridade. Qual é a autoridade, irmão? A sua vida é um testemunho público. As pessoas vão olhar para você, vão definir, vão decidir, vão trazer deduções ao seu respeito. Mas é a sua forma de permanecer em fé, de permanecer também de pé, através da chama do Espírito Santo, que vai calar a boca do inimigo, dos acusadores. E quando a Bíblia diz que eles mudaram de opinião, cara, é exatamente isso. Por isso que a Bíblia diz em 1 Timóteo, quando Paulo traz a visão do episcopado no capítulo 3, dizendo: o bispo, aquele que escolhe o episcopado, de fato almeja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, não dado ao dinheiro, não dado a vinho. Não dado a vinho significa não se embriagar. Portanto, você não pode se embriagar nem com os aplausos, nem com as pedradas. Porque geralmente a mesma boca que diz que você é um assassino é a mesma boca que diz que você é Deus. Então nós não podemos nos embriagar nesse aspecto. E por último, e se tiver ministério de adoração para subir, se for possível subir, a ilha do seu naufrágio vai ser, sem sombra de dúvidas, irmãos, a ilha da sua oportunidade. Porque é muito poderoso. Uma cicatriz fechada, irmãos, é um poderoso ministério aberto. É muito bom quando os frutos que eu exalo,
falam muito mais do que a estação passada. Quando analisamos esse texto, somos ensinados que não foi o naufrágio que levou Paulo para a ilha de Malta, mas foi a poderosa mão da providência de Deus. Foi Deus que levou Paulo para aquele lugar. Portanto, irmãos, aqueles pagãos bárbaros que não tinham uma língua universal na época, como o idioma grego, eles estavam à margem do evangelho, sem esperança sobre o reino de Deus, e com gente não só doente fisicamente, mas mergulhada nas densas trevas do pecado. E eles recebem naquela ilha o maior missionário. Eles recebem naquela ilha, irmãos, o maior mensageiro de Deus, que vai orar pelos enfermos e que vai levar toda aquela ilha para a esperança do evangelho. Lembrando, portanto, de que Paulo, nessa ocasião, ele estava sendo escoltado para Roma como prisioneiro, mas agora ele se torna pai na fé de toda uma cidade litorânea. E por causa da fé desse cara, 276 pessoas sobreviveram e foram levadas em paz para o seu destino. Qual é a minha oração? É que nesse tempo de primícia, esse conselho pastoral desse segundo dia venha trazer para você uma sensibilidade espiritual. Não seja um fabricante de tempestade. Talvez o lugar seguro que você sempre esteve naufragou, porque você desonrou os princípios de Deus. Mas o Senhor preparou essa fogueira nesse culto aqui nessa noite para aquecer você, para devolver vida para você, para gerar esperança para você, para trazer redenção à sua vida, para restaurar a sua família, para devolver fé ao seu coração. Fique em pé em nome de Jesus.